pessoal, tranquilo? Acá estamos com mais um Chuteira Preta Podcast. ¿Por que eu estou falando assim? Por quê? Porque eles hablam. E muitos caíram no gosto da torcida só porque hablam. Isso. E não falam. Hablam. Mas muitos fizeram história na dupla Grenal. Nem vamos falar dos mais antigos, porque aqui, porque a gente é velho. A gente é velho e ficou muito bom. Mas nem tanto assim. A década de 80 pra cá, ou da década de 80 pra cá, estrangeiros fizeram história em Grêmio Internacional. De Leon a D'Alessandro marcaram época e se tornaram inesquecíveis. Mas teve muita bomba que veio jogar aqui e pouca gente lembra. E essa é a parte que a gente se refere. No programa de hoje, os gringos da dupla Grenal, os melhores, os piores e os que ninguém lembra. E com um convidado especial, um cara que conviveu com o maior estrangeiro que jogou no Inter. Ou não. Rafael Antoniucci, colega jornalista, meu colega de Band. Depois trabalhamos em lados opostos, eu no lado da imprensa e ele do lado do Internacional. Mas colega de todos vocês. Inclusive, vocês trocavam as escalações, tinha aquele joguinho de conchavo antes de Clássico Grenal. JP, passa aqui a tua escalação. Faz aí o que vocês faziam, ó, viradinha assim pra ninguém ver. Como é que foi naquele Grenal do Luxemburgo? Oficial, escalação oficial, aquela panelinha. Como é que você trontava? O Antoniucci não tava nesse. Primeiro que é um prazer estar o Antoniucci aqui. Prazer é todo nosso. A gente vai explicar a presença dele aqui depois. Imagino eu que com mais formalidade, né? Sim. Fica à vontade. Jeremias foi embora e aí agora nós vamos ter um convidado Mas aqui. formalidade, fica à vontade. Jeremias nos abandonou e agora é um convidado pro programa. Mais ou menos isso. Antes de trabalharmos em lados opostos em Grêmio e Inter, eu fui colega do Antoniucci e o conheci quando ele tinha 22 anos na Bandeirantes, 2005. Famoso Tutinho. Isso. Depois, em 2008, fomos colegas na Gaúcha. O Tuti seguia com 22 anos. E durante alguns anos na dupla Grenal, que eu saiba, ele permaneceu muito tempo por 22 agora ele e acho que é... deve estar com uns 23, 24 não, anos. ele já tá um pouco mais respondendo, maduro. aquele Grenal não era o Antoniucci, era o Nobrinho. Foi bem desagradável, porque... com razão, no momento que... Aquele Grenal, o Grenal que o Luxemburgo meteu 12 jogadores dentro de campo. Isso. Eu tava trabalhando naquele Grenal. Por que foi desagradável? Acho que era mais de 12, não foi? Eram 13. Não, naquele Grenal... o Grêmio entrou com, se eu não acho que falha a memória, 15, todo mundo entrou com colete em campo, né? E só na hora da bola rolar, quem ia começar jogando tirou o colete e se definiu na hora. Mas a pergunta que o Wagner faz se refere justamente ao momento, que era uma hora antes, né, Tuti? Normalmente uma hora trocava a escalação e o Grêmio não tinha como trocar a escalação, porque era uma determinação que veio de cima para baixo e cabe ao funcionário cumprir, né? A tua opinião... O que tu disse pro Nobrinho? Não, eu não lembro, não recordo, mas assim, nós não vamos trocar a escalação. E pega mal pra você. Eu não lembro se aqui quem estava trabalhando no jogo pegou mal pra nossa assessoria. Na época éramos eu e o Vitor Rodrigues. E com razão nós fomos criticados, porque, querendo ou não, somos partícipes daquilo. Né? Mas aí é injusta a crítica, aí, porque se tem uma determinação da chefia pra te não entregar o documento... Mas eu não tô colocando em análise se a crítica foi justa ou não. O fato é que fomos criticados, né? Até posso falar, para mim, com razão, fomos criticados, não tem problema nenhum. E talvez pouca gente lembre que tu gosta, né, Carlos? Sim. Teve um Grenal seguinte, aí nós tomamos o troco. Do próprio, não sei se do Nobrinho... Abel? Não, acho que desculpe o Nobrinho se não partiu de ti, mas eu falo com bom humor e se ele tivesse aqui o Nobrinho ia dar risada também. Ligeirinho. Perdão. Não, o Inter... O Abel vai falar aqui ligeirinho, o Inter deu fala pra todo mundo aqui. O Inter deu uma escalação que não era... Não, era o Não era Dunga. real. Não tô dizendo quem foi o treinador. Não Eu era lembro de o uma Abel. época que tinha a escalação ou era o Abel, não era? Ou era o Abel. Ou era o Abel, mas aquilo era Luxemburgo contra os Osmar Loss. No Beira-Rio? Esse jogo dos 12, dos 13. Não, acho que não era o Osmar Loss. Então era o Falcão. O Osmar Loss foi na despedida do Então Olímpico. era o Dorival. Sim. Era o Dorival. Não é o do gol do Elano. O Dorival, não é o do Elano. Não, Ei, Grenal, Dorival, pega o teu chapéu. É o do Gauchão. Eu acho que não é a gente tá fugindo um pouquinho do tema. A Rafael Antoniucci, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. O D'Alessandro foi o maior estrangeiro da história do Esporte Clube Internacional?
É muito difícil avaliar, na minha opinião, mas eu acho que no conjunto da obra, títulos, identificação, tudo que ele representou, o tempo que ele ficou, número de jogos, enfim, eu acho que ele é o maior da história. Maior que Zabala, por exemplo? Jaquet. Jaquet, lembra do Jaquet? Calma. Sim, claro que eu lembro. Calma, daqui a Vai pouco. ter aqui pra Vai gente ter falar. Jaquet. Vai ter aqui pra Eu tenho, falar. a minha Qual é a tua resposta para opinião? a minha opinião, vou dar a minha opinião, tá? Em termos de identificação, eu já falei aqui, para mim o D'Alessandro é o terceiro maior jogador da história do Esporte Clube Internacional. Já falei. Atrás dele? Atrás de Fernandão e Falcão. Nessa ordem. Nessa ordem. O terceiro é o D'Alessandro, porque a gente Mas não tem que quando tu contar. fala maior, uma vez eu não tomei é- um pau, não é- uma vez eu tomei um pau entre tantos pau que eu tomo de colega. Uma vez eu tomei um pau de colega. Cite um colega. Não vou citar, não Cite vou citar. um, não. Não Tem vou que- citar. Esse eu não se posso tu citar tem porque coragem, tu cita. esse eu não posso citar porque tem lei eleitoral. Não posso É citar. candidato, é? Não posso citar porque tem Ele lei. é candidato. Não posso citar porque tem lei eleitoral. Depois Tá. a gente é suspenso aqui. Tá Lei bom. eleitoral acima de tudo. Não Tá posso bom. citar. Também tu não te dá muito bem com ele. Mas uma vez eu fui criticado porque Ele não vai estar nos vendo. o vai cara tá apoia fumando. muito, porque na opinião desse colega, um colega muito talentoso, tal, o Falcão é o maior, né? Aliás, o Falcão é o maior de tudo, é bom. E aí eu coloquei que o Fernandão, por conta de identificação, por conta da simbologia do Fernandão, que não foi melhor jogador que o Falcão. O Falcão jogou mais que o Fernandão. Sim. Só que para a história do Inter, em termos simbólicos, o Fernandão superou o Falcão. Quando tu colocou isso, tu foi muito criticado por ele. Fui parar na casinha, né? Na salinha, aliás, a salinha. Ah, mentira. Que? Nossa. Tu ia pra salinha por causa de opinião? Que quando eu falei que o Andrigo era um absurdo votarem no Andrigo como o melhor do gauchão, mas eu quase peguei minha carteira de trabalho. Tu tá de brincadeira que tinha essa censura? Não era assim. Não, tô brincando, não tinha nada. Não tinha nada. Fernandão, Falcão, D'Alessandro. O quarto, pra mim, é o Figueiredo, que curiosamente também é um Então, estrangeiro. fugindo de novo. Ah, tá. É o tema, pô. Não, temos Então, estrangeiros, não a tem discussão Fernandão do Alessandro no Inter, pra Fernandão. ver qual é o maior estrangeiro, é só com o Figueiredo. Falcão. Sim, O resto também, não é. Só com o Figueiredo, Isso, exatamente. só com o Figueiredo. Certo. João Paulo Fontoura, fale sobre... Eu sei que tu tem uma preferência clubística, assim como todos nós temos aqui, né? Mas fale sobre o Inter primeiro. Quero saber qual é o maior Até porque estrangeiro do Inter. Eu acho mais fácil de responder a pergunta em relação ao Inter do que ao Grêmio. Eu não tenho dúvida alguma que o maior gringo da história do Inter é o D'Alessandro, por tudo isso que o Rafael, o Guimarães também falaram, é o conjunto da obra. Primeiro lugar, a questão desportiva. Jogou muita bola em todo o tempo que teve. Sim. Todo o tempo, até a hora de encerrar. Jogou muita bola, sempre. Foi decisivo em grandes direitinho. momentos. Jogava direitinho do Alessandro. Uma identificação com a torcida absurda, né? Um comportamento de campo, e aí entra a minha questão de identificação com ele, que eu acho, eu adorava o jeito dele se comportar em campo, que é o de controlar, ou tentar controlar o próprio time, na figura de capitão, o adversário no sentido de tentar desconcentrá-lo, né? Na questão que nos tocou durante muito tempo, Rafael, a questão de postura em relação ao enfrentamento à imprensa, enfrentamento à própria torcida, cansei não, mas várias vezes, ou algumas vezes eu vi Grenais... Xingou a imprensa, então é bom, é isso? Não foi isso que eu disse. Eu disse de enfrentar a imprensa. Na figura de capitão, embora possa ter tido alguns deslizes nesse processo de 10 anos, ele mesmo admite que houve erros na trajetória dele, mas assim, o Inter perdia feio o Grenal, um ou outro Grenal na arena, e ele ia lá na torcida do Inter, ficava lá em cima e às vezes pedia desculpa, ou dizia vai ter volta. Tipo, ele sempre foi um cara de enfrentar a dificuldade. Eu gosto demais disso. Sim. E principalmente a questão de tentar controlar a arbitragem, embora sempre como adversário o cara não gosta, mas eu reconheço ali uma capacidade. Né? Eu não trabalhei com caras tanto assim, mas lá no Grêmio todo mundo falou que o Zinho tinha esse comportamento dentro de campo. Sim, Né? sim. Com um perfil parecido. Zico tinha. Mas dizem que o Zinho... Porque o D'Alessandro, até eles perguntar pra ele, ele vai dizer que ele era um cara chato no campo. Acho que na bibliografia Sim, dele já ele fala falou sobre isso, isso. já falou isso. O Zinho escondia a chatice. Porque o Zinho é uma simpatia e ele se dirigia aos árbitros de uma forma irônica. Foi o colega dele na Fox, não sei se você sabe. Sim, sim. O Zinho abria os braços e elogiava o juiz. Cara, tu acerta todas, eu tô louco pra te encher de desaforo, mas tu tá bem pra cacete. E quem tava de fora imaginando, olha lá o capitão do Grêmio se impondo, ó. É assim mesmo. Então, Sim. isso eu acho uma malandragem. E o D'Alessandro Claro, também era PhD D'Alessandro. nisso e conquistou títulos. Pra mim, E ele tem uma coisa que
que eu acho que pesa muito é que a torcida se sente representada por ele no campo, por causa desse tipo de atitude. Então, isso também gerou uma identificação e chegar nesse patamar. Ele foi um representante genuíno dos anseios do torcedor. Isso é muito difícil. É difícil. É muito difícil, cara. Tem muito carisma. Uma última, desculpa, eu quero devolver a bola para vocês, aproveitar que o Tuti está aqui, porque para quem está de fora, como vocês dois tiveram de fora toda a carreira de vocês de vestiário, e aqui tem 2 caras que passaram por vestiário, vocês de fora são capazes o suficiente para perceber algumas coisas mesmo sem ter entrado. A gente de dentro, a gente tem o privilégio de ter convivido com caras assim, né? E eu nunca entrei no vestiário do Inter, e várias vezes conversei com o Rafael sobre isso e com o Gabriel também, para trocar figurinha. Eu não tenho dúvida de que aquilo que o D'Alessandro, que eu imaginava que era dentro do vestiário, era isso ou mais, né, Rafael? Isso conta muito. Sim, conta muito e o respeito, além da liderança natural que ele tinha, também se dá pela parte esportiva, como tu falou antes. Sim, liderança então técnica. ele se afirmava pelo caráter, pelo perfil de líder natural e ganhava ainda mais respeito porque ele tinha, além disso, a liderança técnica que garantia. Para mim, o maior estrangeiro do Esporte Clube Internacional chama-se Júlio César Enciso Pereira. Mas, meu Deus do céu. Tô brincando. O D'Alessandro, para mim... É nessas horas que acontece strike no YouTube, é isso? Não, eu assino tudo que vocês falaram aqui sobre o D'Alessandro. Eu acho que pela história o Figueroa tem uma marca extremamente expressiva, muito parecida com a do D'Alessandro também. Mas assim, eu não posso esquecer em termos de qualidade, tá? Qualidade também. O Gamarra ter jogado no Internacional é um negócio que assim... década de 90, que foi uma década muito difícil, né, para o Internacional, em termos estruturais e de momento de clube, né, que foi realmente muito difícil. Um lampejo de talento naquele... Se ele... Para que vocês tenham uma ideia, o Inter perdeu um jogador pro Corinthians. Isso não existe mais. Quer dizer... Perdeu... Treinador pro Corinthians. Não, perdeu o treinador, perdeu o jogador, mas agora teve o Yuri Alberto, não, mas que aí voltou, não foi mas direta, não saiu do Inter pro Corinthians, direto. né? Hoje o Inter não perde jogador pro futebol brasileiro, para nenhum time do futebol brasileiro, mas na década de 90 perdeu o Gamarra, porque o Corinthians veio aqui, eu vou jogar no centro do país, a proposta foi melhor, ele foi para lá. Mas se o Gamarra joga num momento que o clube está estruturado, ele fica 3, 4 anos aqui e arrebenta em títulos, né? Porque era um jogador fora do normal. Fora do normal o Gamarra. Então eu gostaria de fazer essa observação. Vamos falar sobre o maior estrangeiro do Grêmio. Tão difícil assim? Acho mais difícil que o Inter. Primeiro porque eu vi poucos estrangeiros jogar em alto nível no Grêmio. Eu tenho 40 anos. Escota. Talvez não, com certeza estrangeiros anteriores à minha geração. Roberto. Talvez não, vários. De Leon, eu não vi o De Leon jogar. A simbologia que o De Leon tem no Grêmio, sim, eu não acompanhei como torcedor, como jornalista, não acompanhei de maneira alguma. Então a minha resposta, por alguns daqueles ingredientes que a gente falou do D'Alessandro, que é tempo dentro do clube, identificação com a torcida, personalidade e capacidade desportiva e ser decisivos em momentos decisivos, para mim, o Kahneman. Kahneman. Eu achei que tu ia falar Orteman. Kahneman. Kahneman também, gigante. Sim. Gigante. Sim. Como estrangeiro da dupla Granal. O teu é? Arce. Era o debate prometido para hoje. E vou dizer por quê. Tem muita coisa afetiva aí nessa tua... Deixa eu perguntar para Rafael Antoniucci, antes desse debate que é maravilhoso, a tua opinião sobre o maior estrangeiro do Grêmio. Eu fecho, acho que com o JP. Kahneman. Kahneman. O Rafael não é daqueles colorados muito fanáticos. E o teu. E o teu... Ainda tem aquele vídeo Não pesquise YouTube pesquise na internet aí, Rafael Antoniucci xingando o árbitro depois de Inter e Palmeiras. Que era o... O árbitro? Foi Inter e Palmeiras, né? Rafael Trace. Pegou um ganchinho, né? Eu não te cumprimentei. Sim. Então, fica aqui meus cumprimentos, tá? Eu posso falar, é muito fraco. Melo, na Copa do Brasil de 2019. É muito fraco. Tem um vídeo aí do Rafael Antoniucci xingando o Rafael Trace. É muito ruim. O Rafael Antoniucci tinha um abraço, Rafael Trace, perdão, mas...
Não rola. Acho que nunca mais esquecer isso. apitou o jogo do Inter. Do Inter não, mas Por que apitou um Arce? Grêmio, Só VAR. apitou só um Grêmio São Paulo em que o Alisson foi quebrado. que Nós também temos foi uma mal, informação aqui. Repita, por favor. O Alisson foi quebrado pelo Daniel Alves e não aconteceu O que eu nada. me lembro, nunca mais apitou o jogo do Inter. Só como VAR, se eu O se que eu não tô mostra a equivocado. força de Rafael. A força nos bastidores da CBF. Força política. Quem nossa. dera. O quê? E tem, olha, eu sei de fontes inseguras que teve aumento de salário depois Ih. disso. Qual é o teu? Do Grêmio? É dura Eu o vou páreo. justificar depois o Arce. É duro o páreo, mas Duro páreo de quem? Kahneman e Arce. A briga é muito boa. De Leon. Assim, tecnicamente falando, tá? Não, Arce, tecnicamente não. tá? Mas o Kahneman foi um símbolo de recuperação do Grêmio na década dos anos 2000, agora nessa segunda década dos anos 2000, né? Década de 10, que tem uma marca muito forte. Mais que Arce, na minha opinião. Vou justificar o Arce, tá? Revejam os gols que o Grêmio marcou nas temporadas 95, 96 e até o meio do ano em 97. O Grêmio teve nesse período o melhor jogador de uma posição do continente. Sim. Kahneman não foi isso. Não. O Kahneman não foi nem o melhor zagueiro que o Grêmio teve, embora tenha sido fundamental. Tudo bem, eu respeito o teu critério, O melhor jogador da posição Sim. do continente, Sim. o Grêmio tinha. Sim. Os gols que o Grêmio faz, basicamente os gols do Jardel, eram tudo obra do Arce. O Paulo Nunes Sim, não era ele é ponteiro no influente Grêmio. de- O Paulo direto Nunes no jogo. circulava, era um segundo atacante de muita movimentação. Ele não jogava fixo na ponta. Não. E o Arce fazia toda aquela jogada. E era a principal jogada do Grêmio. O jeito que o Arce batia na bola, ninguém O bateu. Arce saiu direto do Grêmio pro Palmeiras? Não, Sim. Sim, sim. Outra coisa absurda. Saiu direto Não, do mas Grêmio aí pro Palmeiras. era muita grana. Saíram Arce, Tudo bem, Arilson e... mas hoje em Varola. dia, se o Grêmio não quiser, não perde Varola. ninguém pro Palmeiras, entendeu? O Paulo Nunes foi pro O Benfica. Paulo Nunes vai pro Benfica, o Filipão sai pro Gambosaka, depois que o Filipão volta, Isso, começa a montar. isso. Eu só tenho uma questão, né? Eu não consigo discordar de ti nesse aspecto. É só... se tu tens essa opinião do Arce para o Grêmio, tu imagina se tu fosse palmeirense. Porque Sim, isso é outra também. coisa. O Arce, eu já vi uma entrevista dele que ele falando, ele jogou a metade do tempo que ele jogou no Palmeiras no Grêmio. Ele jogou 5 anos no Palmeiras. Sim. Né? E ele se diz muito mais identificado com o Grêmio. Como eu disse na minha justificativa pelo Kahneman, pelo conjunto da obra. O Arce jogou menos tempo. Foi muito mais importante tecnicamente que o Kahneman, é óbvio. E aí eu vou matar vocês. Se vocês escalarem a seleção de todos os tempos do Grêmio, Tá o Arce. vocês não vão botar o Kahneman, vocês vão botar o Arce. Na minha tá o Kahneman. Na tua de todos os tempos tá o Kahneman. Mas é pelo critério pra quem viu jogar. que eu vou Mas na tua pelo tá o jogar. Arce. Na de vocês tá o Arce. Mas é que talvez Mas na não posição estaria o do Kahneman. Kahneman tem mais disputa Alfinete também. está Pode ser. exato. A posição do Kahneman é mais... Olha ali. YouTube, Chuteira Preta, Yupi. atenção para os áudios, Spotify, Deezer, tudo. Chuteira Preta Podcast tá pegando até em ferro elétrico, TikTok, Chuteira Preta Podcast, fax. É uma homenagem do programa TV Cartão Verde. Canalhas. Canalhas. Chuteira Preta Podcast, @gmail.com. Temos hoje para o final do programa, temos aqui também. E um abraço pro Matheus da Caporal Conteúdo. A Caporal Conteúdo transforma a presença digital do seu negócio. Siga @Caporal Conteúdo nas redes sociais. Estamos aqui no estúdio da Soul Produções, aqui em Porto Alegre, gravando mais um podcast Chuteira Preta. Só um Marquês detalhe. Empório Vai. Parrija. Claro. Conceito gastronômico que faz do amor Isso. pela parrija uma experiência única. Siga no Instagram, @Empório Marquês Parrija. Todo mundo já pegou o kit? Posso lá? Sobrou alguma coisa pra mim? Eu não pergunta é o peguei, contrário, cara, quando mas eu vou tu vai, pegar. se sobra alguma Eu coisa vou pra pegar, gente. vou pegar. Eu tomo tudo em chopp, da Chopp Gever que tem lá. KTO, código chuteira, 20% no primeiro depósito. Copa do Mundo vai pegar fogo. Copa do Mundo vai pegar Segundo a fogo. Gaúcha tá pegando fogo. Né? KTO, te registra lá, chuteira. Vamos brincar lá na KTO. E, claro, a gente tá precisando da força de mais patrocinadores. E quer ver que tem aqui, ó? Tem aqui, ó, Viva Mais Vida. Tem? Tem. Viva Mais Vida. Segue lá no Instagram. Não dê bola para o underline. underlines. Viva Mais Vida no Instagram. Olha aqui o que o Vaga tem. Eu falei. Cara, mas não adianta tu desfilar com isso e te mostrar essa foto que tu tá usando. Tem que te Usei postar- hoje de manhã.
Mas onde é que tá o registro? O registro tá feito, tá nas redes sociais do tá Vaga. bom. @Vaguinha no Instagram. Os melhores gringos dos anos 80 pra cá, no Grêmio. Kahneman, Barrios, Barcos, Sarra, Arce, Rivarola e De Leon. No Inter, Rubem Paz, Gato Fernandes. Correio do Povo escalava o Inter quando tinha jogo. Inter, Gato, entre aspas, Fernandes. Era Só bom depois do goleiro? Fernandes. Bah! Gamarra, Enciso, Guinha Azul, D'Alessandro e Arantes. Tem mais gente aqui, hein? No Quem? Grêmio e no Internacional também. Tem mais gente. Esse é o desafio, tem mais quem? gente. Gringos que decepcionaram. Isso aqui é maravilhoso. No Grêmio, Astrada, Amato, Louco Abreu. Não é louco, é louco. Não. É louco, é um colega nosso que falava. Que é? Louco, Abreu. Quem que falava? Ah, é um louco aí. Um louco. Orteman, Miller Bolanhos, Vargas, Ceboja Rodrigues. E no Internacional, Escoco, Goico Champs, Letelier, Paulo Guerreiro, Diego Forlan e Cavenaghi. Esses são que se esperava muito. Isso que eu ia te perguntar, muito, como roteirista. E aí vieram Tá. e não renderam aquilo que A se esperava decepção deles. tá ligada exatamente A expectativa. Não Beleza. são os perebas. Beleza. Todos esses aí Exatamente. que citados são Não, bons jogadores. exato. Inegavelmente foram bons jogadores, né? Um foi o melhor do mundo numa Copa, né, cara? O Forlan. Mas eles decepcionaram. Não jogaram a mesma coisa que em outros locais aqui. Forlan prejudicou muito o tempo fora do Beira-Rio também, né? Eu tenho uma na teoria época da só naquela reforma época que o tinha Inter que jogou jogar só em Centenário- no Centenário Isso, e Caxias. Hamburgo ou Caxias. Fiz Isso. todos os jogos do Inter no Centenário pela bandeira. Cara, eu estou inclinado a achar, vou lançar aqui para debate. Rafael, me ajuda. Que os melhores gringos de 80 para cá, tá? Primeiro, a análise rápida, uma análise rápida aqui. No Grêmio, muito mais jogadores de defesa. E no Internacional, muito mais jogadores de frente, com qualidade técnica absurda. Eu vou pegar dois do Inter aqui, o D'Alessandro que a gente já falou, e Rubem Paz. Nossa senhora. Dois camisas 10. O Grêmio Qual- não teve um gringo camisa 10. Qual a principal característica, O Orteman o é o mais perto JP? disso. Hã? O Orteman seria o mais perto. Bom jogador, mas bom jogador, né? Nem Qual a compara, principal nem característica das transmissões do jogo pela vida do D'Alessandro? Em algum momento, um comentarista vai olhar pro Rubem Paz e vai dizer: aqui, ó, 15 quilos a menos já dá pra fardar. Sempre. Aliás, dá muita raiva. Esse é um isso. gancho para Sempre. outro elogio do Alessandro, né? Como ídolo. O que ele ainda faz Sim. por Porto O Rubem Alegre Paz era craque. é de tirar o chapéu. Tá, olha aqui. Craque Rubem Paz, Cara, botaram aqui dois nomes aqui. Barrios e Barcos. É uma provocação. O Barrios foi campeão da Libertadores, né? Teve um papel importante na Libertadores da América, mas lá depois do jogo Eu contra acho o que Real o Barcos Madrid, lá tá se o mais- JP tava, parece acho que que eles o queriam pegar ele lá dentro. O Barcos tá mais pra decepção, eu acho. Quem? O Barcos. Talvez pela expectativa. Talvez pela expectativa. Então ele não tem que estar aqui, ele tem que estar Não, aqui. ele tem que estar na outra, mas a lista é meramente ilustrativa pra gente debater, senão não tem debate, né? Cara, a vinda do Barcos foi uma das coisas mais loucas que eu... Qual foi o jogador que tu criou mais expectativa? Deixa eu começar com o nosso convidado aqui, Boa. que é um pouco colorado. Qual o jogador que tu criou grande expectativa no Internacional, gringo, que chegou aqui e não correspondeu? O meu foi... Bom, segue. Sabia que o dia que o Inter trouxe o D'Alessandro, o Antônio correu pro YouTube pra ver quem era? Não conhecia o D'Alessandro? Lá na Bandeirantes. Não pode ser verdade. Tava na gaúcha. Eu não sou cofre. Não é por... Tô brincando. Tava na gaúcha. Qual que tu te decepcionou mais? Vai, boa pergunta do Vaguinho. Que decepcionou mais? Eu É tenho- difícil. Eu tenho a resposta. Minha, claro. É que assim, o Forlan gerou muita expectativa, O Forlan só que teve esse cenário totalmente Sim, atípico. E ele fez um 2013, Eu não principalmente acho- começo de Ele 2013. jogou eu não uma ou acho que duas o Forlan partidas no tenha- Beira-Rio, né? Eu não acho que o Ele Forlan jogou tenha uma ou duas jogado partidas mal no aqui. Beira-Rio. Jogou pouco, não, até jogou acho que mais. isso aí. porque- Essa é a minha tese. Eu tenho uma tese, Tuti. Eu acho que o Forlan não jogou mal aqui. O problema do Forlan Foi é que ter ele sido jogou melhor da Copa. ter sido melhor da Copa e se esperava dele muito. um futebol de melhor da Copa. Agora jogar, só desempenho, aquele cara jogando, Inteligência ele pra não jogar. jogou mal. Exato. Isso, Eu não jogou também, mal. eu penso isso aí também. E deu azar de não jogar E no nisso Brasil. eu vou dizer... Não, disse Faltou um aqui, né? Lisandro Lopes. Lisandro Lopes não acho que tenha sido uma decepção. Nem Não, Também ele jogou acho. direitinho. Foi importante, né? Foi importante importante. na Libertadores com a Aguirre, né? Isso, com a Aguirre, Time intenso pra caramba. Bom jogador. Pra mim, a decepção foi o Escoco.
Porque Também tinha pra bola no caramba. corpo. É, isso. Também. É Pagou verdade. muito caro, foi artilheiro no News. né? Isso. E veio pra cá e nada. O Para que eu ser queria que estrela, desse não. muito certo era o Goicoechea. Que goleiro bonito e estiloso e representativo que era o Goicoechea, cara. O goleiro... Só que, cara, chutava a bola e nunca defendia uma bola em um tempo. Era sempre em 2 tempos o Goicoechea, né? E que Sempre era- batia a roupa, cara. Peitinho de madeira. Peitinho de madeira. Dava uma raiva, né, nos colorados, meus amigos colorados. Eles ficavam Tá muito... chegando 19 de setembro aí, hein? O JP, o que desses que a gente citou aqui do Grêmio, qual que te decepcionou aqui, ó? Astrada, porra, Astrada tinha um nome no River Plate, Amato, Louco Abreu, Orteman, Bolanhos, Vargas e Cebodia Rodrigues. Também tinha um cartaz Vou impressionante. tentar falar de 3 rapidinho aqui. Os 2 primeiros, na época de estudante, por motivos diferentes. O Astrada, pelo cartaz que tinha. Cara, muito Eu cartaz. gostava muito do River Plate. Ele, Eu- chefe. Ele, chefe. Eu achei que ia ser muito estilo ter o Astrada de 5 no Grêmio. Chegou de sandálias aqui em Porto Alegre, então foi uma... Sim. talvez... Mas não foi o primeiro apresentado, né? Não, foi o Gauchinho primeiro. O Amato, embora eu desconhecesse, achava... Eu quero dizer que aquele texto de abertura do Carlos ali, eu visto a carapuça, eu gosto dos que hablam, tá? Então tem o Amato de chuteira branca. Não à toa, tu é gremista. Os gremistas amam um jogador que te dá Não, um não falo carrinho. por mim, não falo pela... Miralles, pela essas torcida. coisas. Bertolli. aí. Não falo por mim. Guerreira. E o Amato fazia gol e comemorava assim, ó. Bonito, Amato. Agora, cara, de decepção em relação à expectativa criada, e o cara, a meu juízo, não tem culpa, que é um cara que eu queria no Grêmio. Pra mim era o cara certo no lugar certo, na hora errada, e eu tive a chance de trabalhar com ele muito pouco tempo, e na época nunca mais tive contato com ele, uma identificação não só minha, dos coitadinhos, como a gente falava lá no clube, dos funcionários. Era um cara espetacular, era o Cebola Rodrigues. É mesmo, cara. Mas Jogava que, pra caramba. uma simplicidade. Cara, eu devia ter conhecido ele 10 dias antes. E aí, um dia, o meu pai é um cara... Os uruguaios são muito gente boa, né, Eu ia cara? falar isso, os uruguaios... Os uruguaios são esse- muito gente boa. Mas, por exemplo, o Maxi Rodrigues era um cara do bem, mas meio na dele, assim, Sim. meio retraído e tal. Eu tenho que parar para lembrar quais outros uruguaios eu trabalhei. Mas o Cebola era um cara muito simples. E ele é um cara do campo. Ele cria cavalo na Argentina. Acho que é na Argentina. Ou não lembro se é no Uruguai ou na Argentina, enfim. E ele foi, não sei se era o acampamento Farroupilha, acho que era. Poçadas. Não, aqui. E... Não, a criação dele. Cara, e eu fui com o Rogerinho, preparador físico, na época eu fui com meu pai e o Rogerinho lá. Daqui a pouco aparece esse gringo, numa caminhonete azul, que dava gigante, botou o carro lá dentro, chegou com a guriazinha dele no colo, de 2 anos. Aí a gente se cumprimentou assim, quando eu olho, na guaiaca, Na guaiaca. guriazinha, tinha uma faquinha assim, ó. Falei, bah, esse me serve. Não, Cara, joia. Mas Descascava não conseguiu bergamota com jogar as tias aqui. do refeitório, cara. Não Manhã cedo. conseguiu jogar aqui. Letelier Não. era da seleção chilena. Letelier faz 2 gols contra o Brasil numa goleada do Chile 4-0 Copa América 87. 87. 2 gols de Letelier e 2 gols de Ivo Bassai. E vem pro Inter, era que um quase centroavante muito cai pra doido. segunda divisão em 90. Quase cai. Esse é o jogo, 90? esse é o jogo 90, do gol de colégio, aquele que o Tafarel toma, e o Tafarel não tem Não culpa era, nenhuma. não era Tafarel o goleiro. Qual é o jogo que Brasil. sacaneiam muito o Tafarel contra o Chile? Que é uma falta dentro da área, se o cara bate, assim, rola Não, pro esse é lado... o sobrepasso. É Brasil e Chile eliminatório 89. Ah, é. Triangular, É o- triangular. é, Brasil, triangular. Chile e Venezuela. Tá. Uma Isso. várzea. Não, o cara várzea. pegou a bola, cobrou rápido e fez o gol. No Assim. colégio não deixam. sim. O juiz no colégio deu- não, Sim, no colégio sim, não sim. pode. Na Não, mas Série? esse é o jogo de Santiago, foi 1-1. E na volta É tem o do o jogo Rojas. da fogueteira. Nome da fogueteira? Rosineri. Pousou. Pousou ou não? nua pra E era Playboy. interessante ou não? Era interessante pra época, aquele cabelo mais assim, com permanente na frente, alguma coisa meio inspirada assim. Sim, no mas John Bon Jovi. mas embaixo... Não, esquece. Segue, Manter o prossiga. A maior decepção do Grêmio é esse aqui, ó, que tá na lista dos que eu vi, porque... Chamado Miller Bolanhos. Vou explicar por quê, tá? Chucho Porque Bolanhos. o Não, Chucho Equador... Bolanhos era o que o Nobrinho chamava no O Inter. outro, Bolães. O Equador tava com tinha um time no meio dos anos 2000, que era um time muito interessante. Aguinaga. Que era, não, depois... que era Fidel Martínez, Miller Bolanhos, Jefferson Tenório e Ener Valência. Esses 4 Bom jogadores. jogador, o Ener Valencia. 4 e ainda o Jogou na Antônio Inglaterra, Valência. né? O Antônio Valência de volante era o lateral direito na época do Manchester United. Ele jogava de lateral Durante de muito volante. tempo, um dos jogadores mais rápidos E eu do vi mundo. esse cara jogar no Equador
E acha, pô, esse cara joga muita bola, cara. Esse cara joga muita bola. Ele era um antigo... No Equador jogava como um antigo ponta de lança, sabe? Se juntando a ser um segundo atacante. E era um cara realmente muito qualificado. E gostava do Bolanhos. E eu achei que ele ia estourar aqui. Eu achei que ele ia roubar até protagonismo de Luan e companhia na época. E ele, pra mim, foi uma decepção no Grêmio por não ter acontecido isso, seja pelo motivo que for. E pelo Inter, já falei, o Scocco, que também eu via jogar muita bola nos Old Boys, era um cavalo pra jogar, jogava pra caramba, tipo, uma patada, estava forte, oportunista e não rendeu. Trabalhou com o Scocco? Não, o Scocco não. Scocco não. Os piores gringos. Atenção, Grêmio. Pablo Hernandes, Garcês. Garcês não jogou. O Garcês era do tiro? Foi o Garcês preso? só Por foi que que não? anunciado. Como é que... Foi denunciado? Hã? Não. Não, anunciado. Como é que, por que que ele não Saul jogou? Berchevs contratou e Evandro Krebs. Por que ele não jogou? Porque descobriram que ele era pistoleiro. Ai, cara. Descobriu que ele era assassino, mas... Não pode, cara. Não pode. Vocês estão de brincadeira Tu comigo. bota no Google e vê. Pablo Hernandes, Garcês, Bertolho, Matias Rodrigues, Marcelo Moreno, bom centroavante, Júlio dos Santos, Beto da Silva, Cheng Morales e Brian Rodrigues. Tem outros também, né? No Inter, ó, tem, cara, tem mas só um pouquinho. Agora a comparação com o Inter. Ah, vem chumbo grosso aí Não, agora. no Inter é chumbo grosso. Manda. No Inter o negócio é feio. Olha, cara, isso aqui é brincadeira, velho. Herbeja El Doctor. Muito atuante no Twitter. O Herbeja é um que era muito grisalho. Muito. Não, Orozco. Orozco. Tá aqui Sim, ele. na ficha 26 anos. O Cabral falava horroroso. É. Luke Ariel. Indicação do Jeremias Werneck. Que jogador bem Pro ruim. pé, Não, o Ariel era não muito pro ruim. Inter. O Ariel foi o único cara que eu vi dar uma saída de jogo dando 2 toques na bola. Eros Pérez, reza a lenda que o Inter foi buscar um outro Pérez no Chile e trouxe o errado. O Eros Felipe Pérez é o Gutierrez- lateral esquerdo? É. Isso. Felipe Gutierrez, eu nem lembrava. Não dele. lembrava. Nem lembrava dele. Chileno, Amigo do Série Tuta. B. atacante. Não, volante. Opa, da aqui, Série B. não, aqui tem um Série erro. B. Aqui tem um erro. Que? Héctor Hurtado jogava demais. Quê? Não. Quê? Para, Vaguinho! Héctor Hugo Tô Hurtado contigo, tô Salazar, contigo. colombiano. Isso aqui era muita bola no corpo. Não jogava nada, Gostava não jogou dele. nada. Gostava Tô dele. contigo. Tá, que Me louco. Me serve no banco como Ensaboado. alternativa. Esse me serve. Ensaboado. Mas eu não fez nada. Não, isso é outra coisa, mas jogava bem. Não jogou fez bem no nada, Inter. Luiz Bolanhos não tá aí? Luiz Bolanhos, próximo. Zabala, Jaque, Trellis, Bruno Silva, Jonathan Alves e Seiras. O Inter dá de 10-0. Tem o Leandro velho. Fernandes ainda, que foi aquele É louquinho esse que eu tentei contratado lembrar. lá. Teve um atacante. Leandro esse aí, Fernandes né? não era mau jogador. Não, era muito doido. Não, Era- mas ele tinha um um bom que era chute. expulso que toda não- hora? Jogou no é. Independiente. Mas concordam comigo quando que tava o ali. Inter é mais chumbo grosso, é mais... Ah, Porque acho que o Chumbo Inter grosso. também E Fábio contrata de Los mais Santos, estrangeiros no esqueci. geral, né? É. Historicamente, o Inter traz mais estrangeiros. Teve uma época agora, 2018, se eu não me engano, que a gente tinha 6 ou 7, podiam jogar Lotado de... 5. É. Tinha que Sim, cortar sim. até de Tinha que viagem cortar o dois jogo do de banco, relação, isso. né? Aí o É, D'Alessandro é. em seguida naturalizou também como brasileiro, então aí começou a... Bah, olha Tem aqui, um cara que eu não vou tá escolher aqui, um do Grêmio e um correu do agora, Inter, que é o tá? Sorondo, jogou nos dois, né? Jogou Tem nos outros dois. que jogaram Sorolo. nos dois. É, o Hurtado. Bustos, Hidalgo. Sabe, lembram da história do Hidalgo? Depende Qual? qual. Não, do nosso amigo Rodrigo Weber? Não. Não. Não lembram da história Não, do Hidalgo? Uau, Ombudsman desse o nosso programa. amigo o Weber vai Depende ver do e que tu vai... falar, ele corta, Ele não vê, deixa ele eu... vê. ele vai te Mandar mandar um o vídeo, WhatsApp, vai te mandar o ele WhatsApp. já Ele chama- participou. Ele chama o programa de chuteira preta e branca. Pode Azul, contar? preta e branca. Pode contar, então? Não sei quem vai falar, é tu. É bem conhecida essa história. Uma vez a gente estava no debate da reportagem da Bandeirantes, Band Sport muito Show, numa bom. reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio. Isso é muito bom. E o diretor de futebol do Grêmio era o Paulo Pelaipe. Pelaipe. Na época era diretor político ainda, se não me engano. Pelaipe não foi executivo no Grêmio naquela época, só depois. Isso aí. E aí o Grêmio estava atrás de lateral esquerdo, para contratar um lateral esquerdo. O Hidalgo recente tinha saído do Inter, acabou, acho que o empréstimo dele, se eu não me engano, era vinculado ao Libertad na época. Isso. E aí o Pelaipe estava brabo com a Bandeirantes por algum motivo de tomar Contigo? pancada. Pode ser comigo. E Não queria que o Schiá viesse pro Grêmio? E aí o. Pô, não citamos o Schiavi, né? E aí o Weber Vai que a Sandra tava no, Bullock tá ouvindo, tava no né? debate da reportagem e perguntou, pô, Pelaipe, dá uma ajuda, quem é o lateral esquerdo? Quem é o lateral esquerdo? Lateral esquerdo é um ruim. Vocês da Bandeirantes, todo mundo é ruim, todo mundo é ruim. A Deu gente pau traz em nós. todo mundo de jogador ruim. Acho que eu tava no programa. Não, fora do ar. Tá. E aí, não, tá bom, não, eu sei que tu vai trazer um jogador bom, Pelaipe, papapá.
Dá 2 dias, 2 dias, o Grêmio anuncia o Hidalgo. Aí o Rodrigo Weber, com seu talento, fala pro Pelaipe o seguinte: pô, Pelaipe, eu achei que tu tava brincando no outro dia. O Weber é muito bom. O Weber era muito talentoso, cara. Muito bom. Não lembrava dessa Um história. baita de um cara também. Não, e o Hidalgo... Hidalgo? É mesmo? Um baita de um cara. O Hidalgo jogou muita bola no Libertad, naquele jogo que o Sim. Inter elimina, naquele confronto que o Inter elimina o Libertad na Libertadores de 2006. Joga muita bola, realmente. No Inter ele vai bem, em alguns momentos, assim, não é nada demais. Ele é campeão do mundo, né? Sim, campeão do mundo. Ele jogou a semifinal Não, e aí a final troca pro- machucou e pro jogou o Rubens Rubens. Cardoso. Ele Arrasta quebrou o galho, Rubens. mas no Grêmio foi um horror, não jogou nada no Grêmio. E o Bustos, não, né? lateral O Bustos direito também. né? Mas o Bustos é uma invenção. Baixinho, É. telazinho baixinha. Era o Orejuela da O época. Bustos é o contrário, é Grêmio, Grêmio depois pro Inter. Inter, né? isso. Por que a gente não falou do Schiavi? Porque é pra gente lembrar outros, não botei É, todos não aí. é. Ah, tá. É pra gente Com lembrando. certeza nos comentários- Fábio de Los Santos, Júlio Rodrigues, Churim. Tem um monte aí que a gente não lembrou. Muito. O Churim, pra mim, é um Max dos Rodrigues, piores. eu lembrei aqui. Pinares, ninguém lembra. Pouca gente lembra. Pinhari. Veio aqui pra nada. Tá aqui, ó. Rubem Dário, bom jogador. Gata Fernandes tá aí. Para. Quê? Bom jogador. Quem? Rubem Dário? Rubem Dário. Não lembro. Década de 90, jogou com o Leandro Machado. Hack. Ele dá Ele lembra por isso. Não, ele dá toda uma volta pra falar do Leandro Machado. Ivan Vargas. Quem é Ivan Não Vargas? sei. Aí eu fui fazer a pesquisa pro roteiro e decidi não procurar, inclusive. Tá. E aí peguei a lista, ali tem à disposição pra gente, disponível, a lista de todos os estrangeiros de Grêmio e Inter. Aí eu vi o Ivan Vargas 2007 no Inter. Aí tinha Não, Fabian Vargas o e Fabian Ivan Vargas. Não, 2007 Ivan Vargas. Quem era? Não, deve ser um erro do Não. Quem Google. era? Cara, esse não tá na lista aí. O Vargas no Inter jogou muita bola. Sim, ele entrou no final do Mundial e ajeitou, o time. Não, e jogou naquele meter- segundo semestre pelo o brasileiro também. Sim, jogou. Ele não é campeão da América, esse ele vem aqui já, depois, né? Não, esse ele aqui vem já depois foi pro lugar do citado. Tinga. Esse jogador lugar do aqui Tinga veio já Pinga. foi citado Tá. no programa, em outro episódio. Tá em 4. Cláudio Garcia. Sim, esse não jogou Características? no Inter. Tabagista. Esse é aquele que teve um vídeo aquele dia lá. Esse não lembro. Gardelon. Gardelon, Aliás, tabagista, louco. total. Gardelon. Tu lembra do Cláudio Garcia? Não lembra? Não lembro. Puxa, Pedro Paulo Zac, cara, aquele react foi um dos melhores que a gente Foi um dos fez. melhores. Cláudio Garcia desembarcou. Zaca, bigode, terno acima do número normal, que assim as ombreiras, trazendo o Cláudio Garcia, que espetáculo. Eu Cara, não que lembro desse coisa jogador. maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Gente... Será que tem- a secretária tem do uns- Zaca na época era a Catarina? Era a Catarina, era. O... São os doentes, cara. E os gringos que não hablavam, mas falavam outras Não, tu línguas. esqueceu aqui o que ninguém lembra do Grêmio, né? Ah, do Grêmio. Arandio. Quem foi Arandia? Cara, isso é uma história que ninguém vai acreditar, porque eu acho que nem no YouTube vai ter, no Google não vai ter. Essa história é maravilhosa. Nós tentamos foto, né? A produção tentou. Tentamos fotos. E não conseguimos Não, foto. dele tem, mas não dele Não, no dele no Grêmio não. Tem outro jogador que não é gringo que passou por um processo semelhante, né? Quem? O Alexandre. Bom, o Arandia Característica. era um atacante. 112 quilos. O Arandia era um atacante, veio da Argentina. Estilinho, cabelo meio tipo aquele treinador do Defensa e Justiça. Como é que é o nome dele? BKSS? Esse aí, não sei dizer o nome dele. BKSS. Cabelinho alemãozinho, liso assim. Bom jogador. E ele participou, ele foi anunciado, sei lá, numa segunda. E naquela... Anunciado, mas não apresentado. Pelo menos eu não tenho essa lembrança. E ele participou do saudoso Cadeira Cativa, comandado pelo Edgar Schmidt na época, com a participação do REC e tal. Os jogadores iam direto. E era um programa que o torcedor via na... Claro, década de segunda-feira à 90, noite, segunda-feira à 9 da noite. Na TV2 Guaíba, o Arandia Muito foi lá, bom. participou. Características, sucos expostos à mesa. Isso, CBS. CBS. E farinhas, CBS. Fritz and Frida. Isso, tá? botão do tio E Patinhas. essa história Balas termina Manelli. aqui porque nunca mais se viu falar do Arandia. Ele só foi no programa e Ele depois... só não- foi no programa como jogador do Grêmio e não temos mais notícias. Tá, mas da onde que era esse cara, velho? Ele veio da Argentina, de onde? Não lembro. Temos que jogar Não no Google. tem. Não, Eu não, e- Não e- tem a participação dele no Cadeira Cativa. Não, eu nunca achei, cara. Arandio. Mas ele foi. É argentino? Argentino. Isso. Quem mais estava além de Arandia, o Jogador. REC e Edgar Schmidt naquele programa? Fabiano Brasil, o Márcio Neves fazendo Vox Populi. Carlos Germán Aranjo Otero. Atenção. Aí. Carlos Germán Aranjo Ortelo. O Vox Populi. Ele foi dispensado do Grêmio em 2005. Foi um pedido do técnico Hugo de Leon. Eu não lembrava disso aí. É. Atacante argentino é dispensado. Mas tem a foto dele aí?
Tem aqui, cabeludo? É, alemãozinho, né? Meio canídia. É, meio... Arândio, cara. Isso Agora aí. lembrei. Agora lembrei do Arândio. Bota perto da câmera lá pra mim. Ah, não, eu olhei com a camiseta do... Eu nunca tinha achado essa foto. Bonita a camiseta tá da aqui. Puma. Aí o Arândio, cara. Ele foi apresentado. Bota perto da câmera lá pra mim, JP. Isso, Mas não é de tirar Arândio. foto aquela câmera? Não, aquela lá nós aparecemos também. 2005, né? Arândio, 2005. Cara, eu fiz a... Cadeira cativa. Cadeira Eu fiz cativa. a pré-intertemporada. E de convidados, quem é que podia pré-temporada estar no Grêmio lá Canela do- com o do- De Leon. O Príncipe Jajá, né? Sim, o cara da Copa Paquetá. E o cara da O Copa De Leon é Paquetá. uma figura muito carismática. Do Avelino. amável. E quando eu terminava de ler os recados, que na época os recados vinham assim, né? Pelo papelzinho. Então... Tocava fora. Que é um Detalhe, com a câmera, não, antes mas de cortar pro cara do lado. Esperon é base, né? É. Não faço a menor ideia, ninguém lembra. Base, mas eu base. lembro. E o Puma? Tá, O Puma- aí conta tu essa história. O Puma foi um volante que chegou pro Grêmio em 93, trocado por não sei quantos fardamentos com o clube dele lá. E par de chuteiras. É, par de chuteiras e fardamento Isso. com. Ele era do Pelotas. Não lembro a origem dele. Eu acho que ele era do Pelotas e foi Qual trocado. é a nacionalidade? Argentino. Principal característica, era um jogador bonito. Se existisse a geral, ele teria trapo. Não, exato. Se existisse a geral, teria trapo. Se existisse G Magazine, ele estaria nu. Bonito, cara. Bonito. O Puma era bonito. Foi trocado por uns fardamentos e uma chuteira e veio jogar no Grêmio. E aí começou a chamar a atenção. Pô, um volante argentino no Grêmio. E a principal característica era, supostamente, a raça dele. Ele era um cara que batia bastante. Registros de Puma jogando, apenas... Tem um jogo contra o São Paulo no Morumbi, eu acho. E também ele participa de um dos 3 jogos que o Grêmio atuou no mesmo dia, naquele em dia. 94. Ele ficou na base, ficou em 94, um tempão, e ele jogou uma das partidas... Muito bem. 93. Deixa eu fazer. 94. Eu tenho duas perguntas. Eu vou começar com o Rafael Antônio Rucci aqui. broxa. Escolhe um estrangeiro. Vamos limitar América do Sul, tá? Um estrangeiro que tu gostaria Bah. que tivesse jogado no Internacional. Bah. Pode ser o cara ter estourado na Europa depois, Bah. qualquer um. Eu não dou um Qualquer um. centésimo Eu pra tenho responder. o que eu também queria no meu tenho. time. Fala. Ah, bate pronto assim é... Deixa que eu respondo enquanto tu te pensa. Não, mas vale viajar, Fazer de botar, de- sei lá, Maradona, De que período? É. Ah, não exagera. Messi, não, né? Não. Dentro de uma realidade possível. Teves. Tá. Ah, mas isso é... não é uma reali- Boa escolha. é uma ótima escolha, nossa. Tu tá louco. Eu queria ter Fernando Redondo. Pá! Fernando Redondo. Não, volante tenho que tu viu dois jogar. nomes. Maior volante que eu vi jogar, sem Eu dúvida também. nenhuma. Eu também. Sem Eu dúvida também. nenhuma. Eu Não também. vi nada nem Me parecido. ocorrem. Qual é a tua resposta? Mascherano, Mas Baterano. Luiz Soares. É? Luizito o Soares. chute- Quase veio, né? Baita voto. Melhor que o meu. Bom voto. Melhor E tu, que o Guiba? meu. O Soares? Eu acho que sim. Cara, Mas vou só ficar, pra vou ficar gente- nessa... só vou pra ficar mais gente- perto e nessa- mais forte ele chuta. Vou ficar nessa pegada aí dos... Só pra audiência Ficar não se nessa perder, pegada qual o teu dos time, gringos, né? né? Qual o teu time? É Grêmio ou Inter? Não, serve pros Não dois precisa esses falar, caras tá. que eu vou dizer, né? É. Batistuta, seria um cara... Batistuta, né? Simeone, eu jogava... Veron, mas eu acho que de todos, cara... eu gostava muito do Zamorano, eu achava o Zamorano... Bambam Zamorano. Cara do futebol gaúcho, assim, sabe? Cara, já Seria um imaginou bom cara, Batistuta com a Zamorano. 9 do Grêmio? Um que ia se identificar Jesus muito com da qualquer minha um dos dois clubes no auge aqui seria o Lugano. Também. Mas tu tá Também, louco. também. Lugano também. O Diego Lugano. Quase Também. veio, né? Com a Aguirre em 2015. Tá, e agora a outra pergunta. É mesmo? Só um pouquinho, notícia? Não, isso aí foi noticiado na época. Eu não Não, lembro. mas não era o cara do cofre? Não, ele tá falando do Não. Inter. Sim, quase veio com a Mas do Grêmio era o cara do O cofre. cara do Lugano. cofre era o... Dois- Quase 2015. veio com a Aguirre em 2015. Sim, sim. Mas isso foi noticiado? Foi. Por qual repórter? É que na Só pra época nós não tinha saber o canal do Vaguinha. Não, só pra nós saber se o repórter tem credibilidade. Ah, não recordo agora a época. Eu juro mas que eu não lembrava. Foi público, não. foi público. Juro que eu Tá. não lembrava. E agora, então tá aí. E pegando Baita voto. esse gancho, o estrangeiro que muito foi especulado e que acabou Gamboa. não O zagueiro Gamboa, o argentino Gamboa, era do Gamboa. News Old Boys? News Old Boys, Fernando Gamboa. Qual é a Gamboa. única informação, quando se fala do Gamboa, que a imprensa gaúcha sabe? Era do News Old Boys. Sim, então a segunda. Não sei. Ele errou o pênalti contra o São Paulo na final É da... verdade. É só isso da que você tem Libertadores. conhecimento a respeito do É, Gamboa. News Old Boys é 93? 92. 2. 13 é a Universidade do Chile. Universidade de Chile. Isso. Isso. Tá. Qual que tu lembra, assim, do Grêmio, estrangeiro que foi muito especulado e não veio? Bah, muito Sem falar especulado, Maradona, viu? né? Que quase teve aí também.
Não, Maradona teve, né? 93 ele teve. Eu tava jogando bola lá no Salvador. E aí, meu colega Nariga, irmão do Márcio, invade o campo, para o jogo correndo. Ele foi pro carro da mãe dele, Dona Vainir, que foi buscar ele. Aí ele chega dentro do carro, estão ouvindo o rádio, ele para o carro, sai do carro, entra de novo na quadra, para o jogo e diz... 93. Maradona no Grêmio, para tudo. Gremistão, né? Maradona no Grêmio, Maradona no Grêmio. Antes da o Copa fulano de 94. noticiou. Não quer que disse, o fulano disse aqui. Fulano disse na gaúcha aqui. Não vou dizer que é o fulano que disse. E aí... Mas é burro? Foi isso. E aí parou o jogo pra botar o Maradona no Grêmio. E aí não veio? Acabou não vindo? Tá aí, né? A história contou o contrário. Não, mas teve outro. Teve algum Valderrama não, falando foi também. Sério? Eu lembro do Dassaev no Dassaev. Inter. Correio do Povo. Sim, Dassaev. É porque eu era assinante do Correio do Povo. Teve outro também, né, no Inter. Não é mais? Teve outro também no Inter, né? Logo, 94, antes de vir o Goicoechea, no Nicono. Nicono! Sim, no goleiro Inter, de Camarões. Goleiro do La Coruña, né? Sim. Eles queriam o Inter quase contratou, não. Longe disso. Tá, mas do Grêmio alguém lembra de algum jogador? Valderrama. Não No tá Grêmio, me não. ocorrendo. Valderrama, 93. Valderrama no Grêmio. Não lembro disso aí. Foram 3 barrigadas do sujeito. Maradona, Valderrama e Valdeir. O The Flash. Nossa, não, mas esse aí eu até perdoo a pessoa. O Valdeir, o mundo deu no Grêmio. É verdade, né? Bah. Dassaev no Inter, Nicono. Tu lembra de algum, Tuti? Teve mais ruim. outros aí, cara. De memória nesse sentido. Cláudio Canidia, não? Não lembro. Não lembro. Olho no lance! Não lembro. Mas esses aí eu lembro no Grêmio que foram dados. Gente, vamos prosseguir aqui Olho com no o lance. nosso roteiro. Vamos com o olho no lance. Atenção, Guilherme. A imaginação presente na voz marcante de Silvio Luiz para RR Club Steak, cortes nobres na porta da sua casa. Usando o cupom CHUTEIRA, você tem brindes exclusivos. Entre em contato pelo Instagram, @RR Club Steak ou pelo site rrclubsteak.com.br. Deixa Não era eu assumo pra estar aqui. aqui, mas vai bônus. Bônus, eu tenho que tirar do roteiro. Em 95, o Inter contratava um zagueiro que a torcida comparou a Figueroa. Ele fez história, mas não ganhou nada. O Chuteira Preta relembra a chegada de Gamarra. O que você lembra disso, Wagner Martins, a não ser que Edson Pezinho também fez o gol nesse dia? Foi a estreia de Gamarra em 95, Inter e Goiás no estádio Beira-Rio. Quem fez gol do Inter? Elson Borracha, Negão Borracha, jogava demais. Muito. Demais. Muito. O Elson? Muito o quê? Ah, maluco. Campeão Elson da e Copa do Simon, Brasil. baita meio campo. Campeão da Copa do Brasil. Vamos, Internacional. coloca aí, Guilherme, pra gente. Ricardo, Elson e Por Marcos. favor. Não tem pressa. Cara, o que o Gamarra jogou nesse jogo? Tu tava no jogo? Não posso dizer porque não lembro. Ah. Olha aí. Detalhe, Baú do Esporte, melhor fonte. Quem é que organiza o Baú do Esporte? Não sei. Garamboni. Ali, peraí. Wagner aqui, ó. Contra o Goiás, daquele que foi escolhido o melhor zagueiro da Copa. Leve mullet. Leve mullet. De 24 anos. 24 anos, cara. Ih, travou. Ih, travou. Travou, mas pegou bem na nega. No primeiro coletivo de Gamarra no Inter, a atração foi o maior zagueiro de todos os tempos na vida do Inter. Dom Elias Figueroa. Bah, nessa hora metade da imprensa gaúcha chora. Dos velhos, né? Em 75 contra o Cruzeiro, o chileno Figueroa... Inclusive o de Bandits, aquele atrás do gol. Para conferir por que Gamarra está sendo comparado a Figueroa. Estão falando que o Gamarra é substituto do Figueroa. Bom, eu acho que não é boa a comparação nem para ele. Não há costeleta, veja bem o cabelo. Reto. Figueroa tuvo épocas maravillosas. Hay que respetar lo que fue de él. Ahora yo tengo la oportunidad. Como é que aquela criança teve acesso? Isso, cara, é Como é que isso. eles entram? Ali, ó. Como é que o cara com os cinegrafistas tá a 1 metro do Gamarra agora? brincadeira. Que foi 3 vezes campeão brasileiro na década de 70. Que baita O matéria. desejo dos colorados é que Figueroa volte, mesmo que seja com outro nome. Bonita camisa dessa época. Sim. Eu voltaria já agora.
E a camisa do amigo dele que tá do lado É o ali? filho dele. Hã? Ele é o filho dele. É o filho dele? É o filho dele. É o filho dele. Cara, Regis Rezin, monstro Gente, da o filho reportagem. dele monstro, nasceu aqui. Monstro da reportagem. Que lembrança maravilhosa. E, cara, falando sério... Foi bola de prata o Gamarra em 95 e 96 como jogador do Inter. Meu Deus do céu. Bola de prata da E placar. em 97 ele joga contra o Corinthians e faz um gol no Inter aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre. Tu sente no saudade? empate 1-1 ou... Acho que foi 1-1. O gol do Inter foi do Betinho, se eu não me engano. Isso, 98. Tu lembra da... placar, comprar placar nessa época era demais, né? Era demais. Era demais. Eu tenho uma lembrança do Gamarra contra Susana o Inter. Werner. Bah. Vai. Tabelão. Um dia depois da Batalha dos Aflitos, jogam Inter e Palmeiras no Beira-Rio. O Inter ainda brigando pelo título. Sim, que é o sim. jogo Penúltima rodada. que é a penúltima rodada, o Palmeiras da Diadora. Eu acho que o Gamarra joga esse jogo, joga Sim, muito. sim, O sim, Inter joga, ganha o jogo, joga, eu acho, joga. né? Com- Que a torcida vai com o Renteria nariz faz o gol. isso aí. Isso aí. A Eu torcida lembro vai do com o quê? Em função da máfia do apito e do cancelamento dos jogos. Eu trabalhei nesse jogo Vão um com plantão. Muita gente da torcida vai com o nariz de palhaço. Nesse jogo. Nesse jogo aí. Aham. Ali o Inter já não tinha mais chance ou ainda Não, tinha? ao contrário, precisava ganhar e ganhou pra chegar na última rodada com chance contra o Curitiba. Que, aliás, o Antonucci fez um grande trabalho na chegada aqui em Porto Alegre. Pela rádio. Pela Rádio Verdade? Bandeirantes? Obrigado. Tu lembra desse episódio? Qual deles? Da chegada? Lembro. Tava acompanhado, não tava sozinho, Sim, né? sim. Tava escalado eu e alguns outros colegas de outras emissoras para cobrir como a chegada do título foi o maior do Inter, estrangeiro? Porque Quem é que tava junto contigo das outras emissoras? Não vamos lembrar agora. Não vamos lembrar. Não pode te lembrar? Agora a pergunta é Não vamos difícil, lembrar, tá? Mas o Inter saiu do aeroporto e saiu. Eles saiu de estavam- bombeiro. Eles estavam muito putos, os colegas das outras? Não, Faz a acho que pergunta não. séria aí. Nesse caso, acho que não. O maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Pô, grande pergunta. Grande pergunta. Qual o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro? Eu vou responder... Cinco neg, não? Não, cara, recentemente, Bora. bem recentemente, eu vi a entrevista do D'Alessandro no Bola da Vez. E o Lugano fez a apresentação ali Estavam tomando mate os dois até. E Mate disse- amargo, e disse- uma fogueira. Eu não sei se o recorte, eu não lembro o tamanho do recorte para ver se era da história, mas ele fez referência ao D'Alessandro. Eu acho o seguinte, ó, pra mim, vamos pegar por eu não clubes, consigo né? responder agora, cara. Tevez no Corinthians, Mas a passagem é muito curta. Muito curto. mas ganha um título brasileiro, independente de como foi. Não, mas O Arrascaeta, Arrascaeta, o que ele É que o ganhou, Arrascaeta que ele não fez é nos dois marqueteiro. clubes que ele jogou aqui. É. Arrascaeta, Rincon, Boa. Rincon, Boa. Gamarra, claro. sim. Gamarra. Gamarra por quem? No conjunto da obra. Conjunto da obra. Beleza. Rincon, Arce, Sim. sim. Deixa eu ver que mais, assim, entre grandes estrangeiros que jogaram no futebol brasileiro. Como é que é o nome do atacante que jogou no Flamengo? Que é o pai Borg. do Forlan? Não é o pai do Forlan que jogou Pedro Rocha no São Paulo. Pedro Rocha. Não tem o Forlan que sim, jogou sim, no o Pablo Flamengo. Forlan. Pablo Forlan. Mas o Pedro Rocha foi maior. Não, tudo Pedro bem, tô Rocha no tentando São lembrar. Paulo. Dario Pereira. Um pouco abaixo, eu acho, do Dario Pereira. É. Um pouco abaixo do Dario Pereira. Rodolfo Rodrigues. Monstro. Sim, cara. Sim, Rodolfo Rodrigues. Passou alguma vez a defesa dele no gol grande momento do futebol? A defesa aquele As defesas num jogo Sim, só. e também o lance do Ronaldo que rouba a bola dele. Naquele jogo, Sensacional. especialmente naquele jogo, isso é 93. A ficha dizia que ele tinha 30 e poucos anos. Tá? Não pode. Impossível. É impossível. Naquele jogo, ele não tinha menos de 70. Era muito velho, mas era muito velho naquele jogo. Joelhos enrugados. Ai, meu Deus do céu, Tipo meu Maidana, Deus do que não foi citado aqui. céu. Maidana. Vou dizer outro estrangeiro também que tem que estar entre os grandes. Petkovic. Petkovic. Petkovic tem que estar nessa lista. Desafio do Guima, a memória mais bonita do Brasil. É uma sugestão da nossa audiência, do nosso teleouvinte espectador, Gustavo Alfaro, de Cassino, lá em Rio Grande. Cassino e Rio Grande são diferentes, né? São cidades diferentes, né? Não, Cassino É uma pertence praia. ao Rio Grande. É uma praia de da Rio cidade Grande. é. Desculpa, Maior eu não praia sou do bom mundo. de geografia. Não, Rio Grande gaúcha. é extensa pra caramba. Ela começa lá no ponto da Lagoa e vai até o Santa Vitória do Ponto. Bom, leia. Menegildo. O desafio do Guima que sugiro é esse, sobre Charles, centroavante do Bahia. Campeão brasileiro... Boa época. É uma barbada, mas Boa enfim, época. vamos... Campeão brasileiro de 88 em cima do Internacional. Ele foi um grande atacante no final dos anos 80 e começo dos 90. Inclusive, causou muito rebuliço por parte da torcida baiana um jogo na Copa América em Salvador, em que o professor Laza o deixou no banco. Tanto que quando o presidente Fábio Koff assume pela segunda vez a presidência do Grêmio em 93, promete e faz um grande time, tendo como contratação mais badalada Denner,
talvez um dos melhores jogadores do mundo na época. Enfim, nessa seleção armada pelo Koff, o centroavante escolhido a dedo para ser o grande matador foi Charles. A pergunta é, antes de vir para o Grêmio, Charles estava em qual clube? No Boca Juniors. Eu falei que era Barbada. Muito não lembro fácil, isso aí. no Boca Juniors. Não lembro. Ele jogou a Supercopa 92 e enfrentou o Cruzeiro dos Mullets, né? O ataque era Renato e Roberto Gaúcho, ambos de fitinha e mullets. Isto. E mullets, o goleiro Paulo César. Isto. Paulo César, Paulo Roberto, Mullets. a dupla de zaga, Gilmar, não. Célio Lúcio. Célio Lúcio. Nonato, Mullets, lateral esquerdo. Renato, lateral esquerdo. Ademir Keffer, boiadeiro. Exatamente. Luiz Fernando Rosa Flor. Douglas. E Luiz Fernando, Renato e Roberto É Gaúcho. isso aí. Mais ou Qual menos. pra dar- Douglas? Qual o Douglas? Um Douglas meia, era volante. É um terceiro homem, meia ponta de lança. Pouco, ver a figurinha pouco mesmo. mullet. Ademir Keffer não tinha mullet no Inter, mas nessa época tinha mullet. Os únicos dois sem mullets, Boiadeiro e Nonato. Vamos para o cartão verde, a hora da audiência no fax. chuteirapretapodcast@gmail.com. Se tu pratica esportes e quer ter o melhor smartwatch, igual do Vaga, Garmin, o Viva Mais Vida é o lugar para tu adquirir o teu. O melhor relógio do mundo para a prática esportiva. Entra lá, Viva Mais Vida, @Viva Mais Vida no Instagram e chama o Daniel no direct, que tu não vais te arrepender. Fala, JP. Diego Goulart da Silva, meu primeiro jogo no Olímpico foi em 98, Grêmio 4, Nacional 0 pela Libertadores. Cite rapidamente duas características desse jogo. Um dos raríssimos 5 gols de Roger, um golaço. Roger tem 500 jogos e 5 gols pelo Grêmio, uma média de 1 a cada 100. E o outro jogo foi de tarde, num dia útil. A partida teve que ser disputada numa tarde de quarta-feira, pois o horário nobre das 9h45 estava reservado para um amistoso entre Brasil e Argentina no Maracanã. Vitória argentina por Que 1 a ano 0, isso? gol de Cláudio El Piojo Lopes. Último jogo antes da 98? Copa de 98. 1-0, gol de Cláudio Piorro Lopes, como tá aí no texto. Dida era o goleiro do Brasil. E o E o que Raí, que foi- e o Raí foi testado pra ver se ia pra Copa, jogou mal pra Nunca- caramba e não nunca foi pra mais- Copa. nunca mais jogou na Nunca seleção. mais jogou. Tu é muito bom no BN 97, 98, Muito, né? muito. Gustavo Foster, baita episódio sobre o Olímpico. Podia ter mais sobre Grenais. Fica esperto que vai ter, Gustavo. Obrigado pela audiência. Diz ele, volta a Casarão Olímpico. Pedro Lucas, da cidade de Turvo, Santa Catarina. Parabéns pelo podcast. Toda semana um programa sensacional. É impossível, ele tava de passagem. Pois Ninguém é de Turvo. Acho que é pra ti isso aqui. ó. Turvo, Herman e Jacinto Machado. Eu morei muito tempo em Araranguá. Não, que é perto. só passa por ali. Tu tem placa de... Tu sai aqui na Ponta do Guaíba, já tem Turvo, Ermo e Jacinto Machado. Ela vai te acompanhando essa placa, até passando o japonês. Ela vai te acompanhando. É o essa placa. japonês. Aqui, ó, sobre os culpados de 82, faltou citar o sempre superestimado Maestro Júnior, que no terceiro gol da Itália não saiu e ficou plantado ao lado da Verdade, trave, dando condições verdade. ao Paulo Rossi. E a última eu deixo pra ti ali, Vaguinha, pode ser? Porque eu não faço ideia de quem o João Patrício Romero está falando. Ô, João Patrício Romero Olá, é meu amigos. amigo. Sobre o caso Não, da tá entre parênteses. fã de Carlo Mossi. Pô, Carlos Mossi é um dos maiores atores, realizadores, produtores, diretores da pornô chanchada. Tá bom. Olá, amigos. Sobre o caso da recuperação do Romário na Copa de 90, interessante notar um detalhe. Romário contratou o Newton Petroni como fisioterapeuta particular. O filé. Vírgula. Exata, vírgula, o filé, vírgula. Sem a anuência do médico Lídio Toledo. O fisioterapeuta Filé já utilizava métodos muito modernos para a época, pois era professor universitário e um dos pioneiros na fisioterapia esportiva no Brasil. Na recuperação relâmpago que fez com Romário, ele utilizou um skate na recuperação da lesão, o que gerou o seguinte questionamento da comissão médica: ultrapassada e canalha, em letras garrafais, imprensa esportiva da época. Como esse cara coloca o Romário para andar de skate na recuperação dessa lesão, o que ninguém sabia, e se saberia anos depois, é que esse tipo de exercício seria protocolo em qualquer tipo de recuperação de atletas com lesão de joelho e tornozelo. Filé era um homem mais à uma frente do vez, seu tempo. aliás, Trabalhei com o Filé. A gente lembrou aqui o Arson, só vamos dar um recado pra vocês aí, tá? Pra vocês. Pra quem? Vocês sabem quem são. Pra quem? Cite dois. Vocês sabem quem são. Muitos não estão mais aqui, mas alguns estão. O senhor Matina Suzuki é um deles. Quem? Senhor Olivério Júnior é outro. Eu lembro que quando o Arson... Armando Nogueira. Não tá mais aqui pra se defender, né? Sejamos Não é. justos. Sejamos justos, mas era o chefe da O gangue. mestre.
Era o chefe. Eu lembro quando vocês diziam que o Arce Tá por não aqui era o melhor Armando lateral. Nogueira, tudo bem, meu jovem? E tinha aquele outro também, setorista, que chegava pro seu Petri no Olímpica. O seu Petri, boa tarde, boa tarde. E aí, guri? Seu Petri. Cara, vamos. Pra Deus o vocês, tenha. vocês diziam que o Arce não era o melhor lateral direito de atividade no Brasil, diziam que era o Pavãozinho. Vocês Pavãozinho? diziam que era o É Pavãozinho. mentira, mentira. Verdade. Mentira. Eu lembro. Volta no cartão verde aí. Não Mentira, adianta. mentira. Eu lembro disso de vocês. Vocês queriam o São Paulo e o Palmeiras só na seleção e vocês nunca engoliram o Brasil tetra, nem o Grêmio, campeão da América. Vocês nunca engoliram. Quero Meu fazer Filipão. aqui, a gente tá chegando no final aqui, que eu, Wagner, quero fazer as honras da casa e deixar a palavra para vocês dois também. Agradecendo ao Antoniucci pela brilhante participação, não esperava nada mais, mas é um fingido esse Wagner. Não sei se a gente contou isso aqui alguma vez, cara. O Chuteira Preta foi pensado no início da pandemia, em 2020, quando muita gente ficou sem saber como tocar a sua vida, né? E eu aproveitei aquele momento para pensar um podcast, estava começando a consumir esses produtos e procurei esses meus dois bruxos aqui, talentosíssimos, o Carlos e o Wagner. A gente colocou a ideia no papel e naquele momento, por dificuldades profissionais, a gente não conseguiu colocar o Chuteira Preta na rua. Passaram-se 2 anos, no início de 2022, eu contatei o Jeremias Werneck, né? E contei que, acho que num daqueles nossos churrascos, né, Tuti? Comentei da ideia, ele falou, cara, mas vamos tirar isso do papel, então vamos colocar. Eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é falar com o Carlos e com o Wagner, né? Porque o Jeremias seria parceiro. E, para minha grata satisfação, os dois estavam já em condições diferentes de trabalho, aceitaram na mesma hora e o Jeremias passou a ser integrante e vai fazer muita falta aqui, cara. Obrigado por ter aceitado o projeto com a gente e sucesso na RBS aí. Eu tô curioso para ver se os ensaios de dança de salão vão se tornar grandes matérias sobre a tua condição. Um abraço, grande genro Jeremias Werneck. Um abraço, Gerê. Tava Obrigado por chorando, tudo aí era pela de parceria. lágrimas Tava de chorando. crocodilo. Se emocionou, Se emocionou. Mas o Gerê tá indo pra Red BS, ou Rede Brasil Sul, né? Não é Red BS. Não é Red BS. Sucesso ao Jeremias e boas matérias. Boas matérias. Você será repórter da TV, da RBS TV e terá um blog em Gaúcha ZH e a gente deseja sucesso pro Gerê. Tá bom que tu não gosta dele, né? E é Grande recíproco. amigo. E é recíproco. Olha aí, tem que perguntar pra ele. Rafael Antoniucci, fale um pouco mais sobre o futuro profissional de Rafael Antoniucci. Teve 1 ano estudando. Quando é que tem a eleição no Inter? Eu descobri que o Rafael Antoniucci é um de 3 aqui no Brasil que tem essa especialização, esse mestrado... Especialização não. Na Liga. Mestrado feito na Espanha. Fale um pouquinho mais rapidamente, Rafael. Na verdade, desde algum tempo eu já venho buscando me formar na parte voltada à gestão no futebol e esporte de uma maneira geral, mas mais específico no futebol. Então já tinha feito alguns cursos aqui no Brasil mesmo, um deles o executivo de futebol da CBF, e vislumbrava algumas possibilidades no exterior para me reposicionar até para o mercado, né? Sair de um posto que eu estava em comunicação, em parte de eventos, enfim, também como a gente organizava com muitos parceiros o jogo do D'Alessandro há muito tempo, e resolvi partir para um desafio no mestrado na Espanha, mestrado da La Liga, em Madrid, e que é basicamente voltado para um departamento de futebol. Foram 4 módulos, com parte de análise scouting, parte de categoria de base, outro mais da parte de psicologia e gestão de talento e direção esportiva. Então, fiquei quase 1 ano lá me formando em Madrid. E a ideia agora é tentar buscar seguir nessa parte mais de gestão. Sei que o mercado é bastante complicado, tem muitos profissionais qualificados, mas acredito que com a evolução no Brasil, principalmente da profissionalização, no processo de SAF, a Liga também chegando, a Liga chegando forte no Brasil e podendo ter uma união dos clubes, quem sabe. E a Liga Espanhola, ela como é que se fala? A Liga Brasileira, ela tem um pouco de inspiração na espanhola. Na verdade, até o presidente da Liga Espanhola veio fazer deu entrevista nas rádios aqui, uma reunião com os clubes para explicar um pouco o modelo de negócio. Eu tive a oportunidade nesse tempo que eu estive em Madrid, volto agora até no mês de setembro para a formatura,
de ir em 2 palestra / aula com ele. Uma foi no próprio mestrado, outra foi uma palestra fora, que é o Javier Tebas, que para mim ele está uns 10 anos à nossa frente em termos de ideia, de tudo. Esse é o presidente da La Liga. De como eles funcionam. Lá, a La Liga foi institucionalizada pelo governo. Então, eles que ficaram com a parte de direito de transmissão. O governo que cedeu para a La Liga. Então, isso fez com que os clubes... óbvio que ainda é muita distância de Real Madrid e Barcelona, mas houve uma aproximação muito maior, e principalmente em termos de estrutura agora. Isso se reflete, por exemplo, na Liga Europa, né? Sim. Onde tu não tem os gigantes, o clube de Sheik. O Sevilha chegando. Sevilha, Villarreal em semifinal de Champions, Atlético de Madrid sendo uma terceira força sustentável, né? E, então, assim, eles estão muito avançados em termos... principalmente de gestão de dados, tecnologia, de entender o comportamento do consumidor. E vou dar um exemplo bobo aqui, mas para fazer a tabela, eles raramente colocam jogos em mesmos horários e eles analisam de maneira por inteligência artificial o comportamento do consumidor em diferentes localidades para estabelecer horário de jogo, data de jogo. Olha aí. Então, Em resumo, Tuti, se der certo lá, tu tem meu WhatsApp, né? Sim, ou seja, Tu me contrataria pra eu ser um braço direito teu, porque eu conheço futebol, né? Tu me contrataria. mais ou menos, né? O Rodrigo Weber jamais me ajudaria nesse aspecto. Ele acha que ele acha que tu não sabe nada. Não sei nada de futebol. Deixa eu te fazer uma pergunta séria. Não tem. O teu mestrado, não tem pressa, já passou o horário. O teu mestrado, ele é focado na gestão de futebol ou na gestão de clube? De futebol. Assim, a gente teve muitas aulas com clubes da La Liga, mas também com gente da própria La Liga, da organização de uma maneira geral. Porque eles também têm projetos esportivos, tem dentro da La Liga eles têm uma parte de uma empresa, digamos, de tecnologia, outros braços que eles têm dentro da própria La Liga. Então a Liga Portuguesa agora vai usar da tecnologia da La Liga, contratou a La Liga Tech para dar consultoria e trabalhar junto deles. Mas era basicamente, a gente tinha aula com pessoas dos clubes e foi muito bacana também porque tu tem visões diferentes. Eu cito sempre um exemplo para quem me pergunta de uma aula que a gente teve de categorias de base, do diretor da base do Alavés e foi o diretor e o responsável de metodologia da base do Celta. O Alavés tinha uma ideia de, o treino, a metodologia de trabalho é assim e o treinador vai cumprir o trabalho. Essa política de modelo a seguir deles. E o Celta é totalmente diferente, um negócio mais aberto, eles ouvindo mais opiniões, seja de treinadores, seja de outras pessoas que participavam do contexto. E é bom porque tu sempre pega uma ideia, alguma coisa de cada um. E para mim, acho que principalmente categoria de base, eu acho que agregou muito a questão da metodologia deles. Tu vê que... e a gente vê pela base a formação espanhola, né? A parte de metodologia e identidade de cada clube é muito clara na formação. O Barcelona, acho que é o principal exemplo. Tem uma metodologia muito, muito clara de formação. E os outros clubes, óbvio que com não a grandeza do Barcelona, mas também tem um modelo de formação. E acho que agregou muito e vamos ver o que dá pra gente aplicar no... Obrigado pela tua participação. Até a próxima, senhores. Estouramos aqui. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau.